Cada coisa fantástica desses gênios do Vale do Silício, Singularity, a gente fica bem confuso, né? Que prevê a evolução da tecnologia e o que eles podem fazer com esse futuro. Mas o importante para nós hoje aqui é como saber o melhor para essa jovem geração que são os nossos filhos, né? E assim como o Mark Presky fala que a informação não é mais a missão das escolas, e sim as experiências e realizações que formam o raciocínio, saber pensar, e assim programar novas experiências no que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer, que ajuda outras crianças a fazerem, sendo o objetivo do ambiente escolar o de coaching, ajudando os alunos nesse inventar, conquistar coisas para o mundo melhor e se conectarem dessa forma. Cabe também às famílias a tentar entender esse novo mundo e saber que os filhos terão uma nova forma de aprender, de trabalhar e de interagir nesse novo mundo. E a tecnologia hoje permite que o jovem aprenda no que ele lida melhor. A escola tem que estar preparada para esse presente, para ajudar a esse ser crítico e globalizado, ajudar o aluno a ser provedor da informação. E aí, para falar um pouco mais de bilinguismo também, como considerar isso na visão do futuro, vamos chamar aqui ao palco Cláudio Pinhanes. Eu vou trazer aqui, talvez, uma perspectiva um pouco diferente, um pouco mais prática, mas, ao mesmo tempo, olhando um pouco o futuro de como a tecnologia vai transformar, na minha opinião, muitas das coisas e muitas das necessidades profissionais que nós vamos ter daqui para frente. Eu vou colocar aqui a primeira pergunta, que é: quanto vai valer ser bilíngue, multilíngue, em 10 anos, do ponto de vista profissional? Tá? E por que isso é importante? Porque a gente tem um histórico enorme na educação de habilidades profissionais que se tornaram completamente obsoletas. Por exemplo, por 100 anos, datilografar bem era muito importante. Hoje, não consegue emprego para ninguém. Ninguém pergunta para você quantas palavras você digita no computador por minuto sem errar. É uma pergunta obsoleta. E é interessante porque eu sou uma pessoa o meu trabalho é fazer esse tipo de pergunta. É olhar o presente, as tecnologias do presente, e imaginar como elas vão se desenvolver e como elas vão afetar o futuro. Eu sou um cientista da computação profissional. Há 30 anos eu trabalho com a inteligência artificial, com tecnologias de ponta. E o que eu vou tentar compartilhar com você aqui é um pouco como eu vejo a resposta desse tipo de pergunta, principalmente para quem está começando, para quem está trazendo os seus filhos para uma situação de educação bilíngue. É interessante porque há 9 anos atrás, eu e minha mulher aqui, a gente teve uma decisão parecida. Isso aí, meu filho, nós voltávamos de 15 anos nos Estados Unidos, ele era bilíngue na época, e a pergunta era: será que nós queremos colocar ele numa escola para que ele continue bilíngue ao longo de toda a trajetória dele no fundamental? Tá? E aí, assim, nós olhamos várias escolas, e como provavelmente muitos de vocês conhecemos aqui, chegamos na existência e disse: uau, tudo isso, o preço é esse mesmo? Tá? Porque olha só, o diferencial, se você olhar só do ponto de vista de adquirir uma outra língua, para nós que estamos aqui, hoje em dinheiro de hoje, isso é R$250 mil. Isso não é um custo do curso aqui. O custo de uma educação aqui é R$700 mil pelo fundamental. Tá? E o custo de uma escola boa, equivalente, é em torno de R$450 mil. Então, 250 mil é 450 mil. 250 mil, você pode dizer, é o diferencial pelo inglês. Eu sei que é mais que isso. Mas vamos assumir isso. Então, a pergunta é: será que vale botar... Será que, se eu pensar somente num skill profissional para daqui a 10 anos, né, que quando ele vai estar entrando no mercado profissional, que eram 20 anos, vai ser 20 anos praticamente a trajetória, será que vale a pena? Nessa época eu já estava com isso atrás da orelha, porque é a minha profissão ficar com essas perguntas atrás da orelha. E
E olha só, está aqui um vídeo de tecnologia, que era a tradução simultânea em 2010. Tá? Ele vai mostrar o vídeo, a gente vai assistir só um pouquinho. Olha só como é fácil, né, usar esse sistema. Então, você vai, você tem que... Tá lá, vai mais um pouquinho, uma velocidade estupenda. Das Restaurant ist montags geöffnet. Uma voz maravilhosa. Tá? Isso era a realidade em 2010. Na verdade, não, desculpa. Isso era tecnologia de ponta em 2010. Tá? Eles, bem, nesse ritmo, em 10 anos, não vai mudar tanto. Tá? Ok, 250 mil vale, né? Não vai ser ainda um skill necessário. Algo começou a acontecer há 4 anos atrás, que mudou essa realidade, e que acelerou profundamente. Eu sou uma pessoa que estuda computação, inteligência artificial, eu prometo que esse é o único slide técnico. Apareceu um negócio que se chama Deep Learning. O que é isso? É um jeito de fazer computação e de fazer computador fazer coisas mais complicadas. Basta. Foi tudo que eu vou falar hoje sobre isso. Mas essa técnica, associada à quantidade enorme de dados que está se gerando, principalmente em redes sociais, assim, mudou completamente o panorama de tradução simultânea. Tá? Isso aqui é um gráfico de qualidade de tradução simultânea para várias línguas. Isso que está em azul era o nível de qualidade antes dessa técnica. O que está aqui em cima em amarelo é humanos fazendo tradução simultânea. Tá? Essa técnica aparece, ó. Antigamente a diferença era desse tamanho, subiu para cá, para onde está o verde. Olha em inglês para espanhol. Uma máquina hoje tem a capacidade de tradução muito semelhante no inglês para espanhol a um ser humano. Tá? E isso está vindo. Tá? Aquilo que estava indo devagar acelerou e está chegando. Olha só, isso aqui foi anunciado na convenção da Google esse ano. Deixa eu mostrar o vídeo. So, Isabel is going to speak Swedish into her Pixel Buds, and I'll hear the Ela tá English usando translation out of Pixel 2's aparelhinho front e está com o speakers. celular. And then I'll respond in English, E ela é and sueca. she'll hear the Swedish translation in her Pixel Buds. To illustrate this today, you'll hear both sides of the conversation. Okay. Hey Isabel, how's it going? Hej Isabel, hur är läget? Helt okej, tack. What do you think of these cool new headphones? Vad tycker du om de här coola nya hörlurarna? Mitt team designade dem, så jag tycker de är ganska coola. Isso é meio ruim, mas aparentemente está certo. Vamos parar? Tá? Só falando, tradução com velocidade de voz normal, em tempo real, no teu ouvido. Aí você diz, mas isso aí é demo de marca de tecnologia, isso aí vai chegar daqui a 5 anos. Quem usa Google Translate? Tá? Eu estava aqui brincando, Google Translate. Você chega, tira uma foto disso e ele te traduz na hora que está lá. Está no seu bolso, aquilo ali só conecta isso com um fone de ouvido de $160. Tá? É basicamente o que tem. Isso é hoje. É lógico que essa qualidade é limitada. Tá? Mas é essa a realidade que a gente tem. E daí pensa assim, daqui a 10 anos, quando ele sair da faculdade, ele não vai precisar disso. Ele vai ter reuniões, ele não precisaria. Ele vai ter reuniões com gente na China, direto, passando por isso. Tá? Só que ainda assim, não é isso, não é verdade hoje. Tá? Olha só que lindo. Vamos para o próximo. Slide. Tá? Eu escrevi aqui no Google Translate. Translate ovo frito. Tá? Ele achou que era croata e traduziu como sílica. Tá? Tem problemas. Não está no... Mas, por exemplo, para o inglês, para a língua de viajante, muita gente hoje já está usando. Tá? Principalmente para países como Japão, China, que você tem um problema com os caracteres, esse tipo de coisa. Tá? Então, se a gente for olhar para a resposta, assim, qual é o valor de
não acho que não vai fazer diferença para o mercado de trabalho. Porque para o inglês funcional do mercado de trabalho, você escreve uma língua, sai em outra. Tá? O erro do escrever mal é maior que o erro da tradução. Minha opinião. Tá? Isso a gente pode discutir. Mas, que é importante. Primeira coisa, eu acho que vai haver um shift, uma mudança da importância do multilinguismo para algo mais profundo, que ainda vai ser difícil para máquinas fazer, que é multiculturalismo. Não basta traduzir uma palestra, se eu estou falando aqui para vocês do português para o inglês, eu tenho que falar do jeito que o americano espera que você fale. Não basta escrever daquele jeito, você tem que falar do jeito, dentro do valor e da cultura que eles têm lá. Então, eu acho que o desafio para escolas como esta é pensar como é que eu vou dar para as crianças não só a vivência de língua, mas a vivência de cultura. Por outro lado, viver outras culturas, entender hoje, com a quantidade de informação que é disponível, muito mais fácil do que há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando eu me tornei bilíngue. Tá? Eu olho o Lucas e digo assim, eu me tornei bilíngue aos 26 anos. Eu passei no FCE aos 25. Tá? E essa era a trajetória comum da minha geração. Outra coisa que eu acho que quero deixar bem claro aqui. Eu estou falando aqui de uma visão bem utilitária de multilinguismo. Existem outros fatores que o bilinguismo, como processo educacional, tá, ajuda. Tá? Pensar em duas línguas tem efeitos gerais no processo de aprendizado. Tá? Que, na verdade, a gente está começando a descobrir agora que a gente tem as primeiras gerações que passaram por esse processo aqui dentro do Brasil, saindo da escola, graças a iniciativas pioneiras como essa aqui. Então, olhando para esse trajeto, tá? Eu tenho que dizer, hoje de manhã, quem veio aqui ver os pôsteres hoje de manhã? Tá? Eu fiquei assim, maravilhado. 9º ano, os pôsteres do 9º ano. Tá? Eu olhei assim, eu não fazia essas coisas na cidade. Eu não escrevia um paper desse tamanho. Tá? Eu acho que foi um trabalho extremo. Eu acho que, além de ser bilíngue, essa escola tem muitas outras qualidades. E assim, eu fiquei muito feliz com a escolha, com essa decisão que a gente tomou. Mas, não vamos pensar nessa decisão como uma decisão por bilinguismo, na minha opinião, porque o valor disso vai diminuir. Mas, por outro lado, como método educacional, como uma maneira de ser multicultural, eu acho que é um tremendo caminho. Tá? Muito obrigado.